todos. Vamos ver a função polinomial do primeiro grau. Então, a função polinomial do primeiro grau é uma função que vai ter a forma f de x, que é igual a x mais b, onde o a vai ser diferente de zero. Em alguns livros, eles usam o termo função do primeiro grau, outros usam o termo função afim, se bem que no caso, quando nós temos uma função afim, o a pode ser zero, e outros usam o termo função linear. Aqui vamos ver alguns exemplos. Então, f de x, que é igual a 5x menos 3. Outro exemplo, f de x, que é igual a menos 5x. Então, aqui nós temos uma função que, inclusive, essa função aqui é chamada também de função linear. Uma função vai ser linear quando ela tiver a forma f de x, que é igual a x, ou seja, o b é igual a zero e o a é diferente de zero. O f de x, que é igual a x, é uma função linear também, e é esse caso aqui, em que o a é igual a 1, a gente chama a função de função identidade. É um tipo especial de função chamada de função identidade. Agora, o gráfico vai da função polinomial do primeiro grau, vai ser uma reta inclinada. Então, no caso aqui eu vou ter os eixos, e aí o gráfico da função polinomial do primeiro grau vai ser uma reta inclinada, e essa reta ela vai cortar o eixo y e o eixo x e vai ter uma certa inclinação. Aqui eu vou colocar um ângulo alfa em relação ao eixo x aqui. Então, a tangente do ângulo alfa aqui vai ser a inclinação da reta. Então, vamos ver os cortes que ocorrem nos eixos. Então, primeiramente, o corte no eixo x. O gráfico vai cortar o eixo x nesse ponto aqui, e nesse ponto aqui o meu y vai valer zero. Em todos os pontos que ficam sobre o eixo x, o y vale zero. Então, no caso aqui, eu vou ter que igualar a minha função a zero, ou seja, vou fazer a x mais b igual a zero, e daí a gente resolve essa equação. Então, aqui vai ficar a x igual a menos b, e daí eu tiro que o x vai ser igual a menos b sobre a. Então, o corte no eixo x ele vai se dar no ponto menos b sobre a para o x e 0 para o y. Esse valor aqui, menos b sobre a, é o valor que zera a função. Então, a gente chama ele de zero da função. Então, aqui nós vamos ter o zero da função sendo menos b sobre a. Também podemos usar, se bem que não é muito recomendado, o termo raiz da função. Vamos agora ver o corte no eixo y. Então, o corte no eixo y, ele se dá no caso em que o x aqui vai ser zero. Todos os pontos que ficam sobre o eixo y, o x vai ser zero. Então, aqui nós devemos ter x igual a zero. Ou seja, na minha expressão y, que é igual a x mais b, eu vou substituir o x por zero. E aí, no caso, fazendo a conta, vai dar y igual a b. Então, nós vamos ter o ponto do corte do eixo y, o ponto 0 para x e b para y. E esse b aqui, ele vai ser chamado de coeficiente linear da reta. Vamos ver um exemplo. Então, vamos considerar, por exemplo, a função f de x, que é igual a 2x menos 3. Então, nós queremos fazer o gráfico mostrando onde a reta corta o eixo x e onde ela corta o eixo y. Então, vamos ver primeiramente o corte no eixo x. Então, a
aí no caso eu tenho que fazer y igual a zero, ou seja, eu vou pegar a minha função aqui e vou igualar a zero e vou achar a raiz dessa equação. Então vai ficar 2x igual a 3, e aqui nós vamos ter x igual a 3 sobre 2, então vamos ter x igual a 1,5. Então o ponto onde haverá o corte no eixo x será o ponto 1,5 para x e 0 para y. Agora vamos ver o corte no eixo y. Então o corte no eixo y ele vai se dar no ponto em que o x é igual a 0, ou seja, nós vamos ter y que é igual a no caso aqui é 2 vezes 0 menos 3, então vai ficar y igual a menos 3, o valor do b. Então o ponto onde vai ocorrer o corte no eixo y vai ser 0 para x aqui e menos 3 para y. Então vamos fazer o gráfico agora. Então vamos colocar aqui os eixos, o esboço do gráfico, e vamos ver o ponto que ocorre o corte no eixo x, é 1,5 e 0. Então vamos colocar aqui 1, 2, então 1,5 vai ficar por aqui, e o outro ponto é o 0 menos 3, que é o corte no eixo y. Então vamos colocar 1, 2 e 3 negativo aqui. Então é esse ponto aqui, 0 para y menos 3, 0 para x menos 3 para y. E daí vamos passar uma reta aqui, que será o gráfico dessa função. Vamos ter uma observação aqui com relação à função linear. Então a função linear, que é f de x que é igual a x, ela é uma função que vai ter seu gráfico passando pelo ponto 0, 0. Então o gráfico dela vai passar por 0, 0. Então no caso nós temos duas possibilidades aqui: ou ela tem essa forma de uma função crescente, ou então tem essa forma aqui de uma função decrescente. Então ou seja, ela vai cortar o eixo x e o eixo y no mesmo ponto, no ponto 0. Então, para a gente fazer o gráfico de uma função linear, além do ponto 0, 0, a gente vai ter que encontrar um outro ponto. Então, vamos ver aqui um exemplo. Então, vamos supor que eu tenha a minha função f de x que é igual a menos 3x. Então, eu já sei que o gráfico da função vai passar pelo 0, 0. Então eu tenho que achar um outro ponto. Então aqui nós adotamos para x o valor 1 e o valor y, adotando para x igual a 1, então o valor y vai ser menos 3 vezes 1, que vai dar menos 3. Então eu vou ter um outro ponto aqui, 1 para x menos 3 para y, e daí nós vamos fazer o gráfico com esses dois pontos, que é o ponto 0, 0 e o ponto 1 para x, aí menos 3 para y. E daí nós passamos a reta por esses dois pontos.